Eclesiastes capítulo 9. As mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Deveras, todas estas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, e ao bom e ao puro. Como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvários no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não têm parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe com coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta terra, e no teu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Porque também o homem não sabe o seu tempo, assim como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor dos que dominam entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Eclesiastes capítulo 10. A loucura é a causa de muitas desgraças. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador,
Assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento, e diz a todos que é tolo, levantando-se contra ti o espírito do governador. Não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. A estultícia está posta em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando sobre a terra como servos. Quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Aquele que transporta pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe ao perigo. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Seguramente a serpente morderá antes de estar encantada, e o falador não é melhor. Nas palavras da boca do sábio há favor, porém os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é a estultícia, e o fim do seu falar um desvario péssimo. O tolo multiplica as palavras, porém o homem não sabe o que será. E quem lhe fará saber o que será depois dele? O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, porque não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, quando teu rei é uma criança, e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurado tu, ó terra, quando teu rei é filho dos nobres, e teus príncipes comem a tempo, para se fortalecerem e não para a bebedice. Por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoe ao rei, nem tampouco no mais interior da tua câmara amaldiçoe ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícias do assunto. Amém. Saúde, amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. É isso, amados irmãos. Nós temos que perseverar em ler a palavra de Deus. Nas primeiras vezes, quem é novo convertido não vai entender muito, mas persevere. É o que Deus falou na boca do apóstolo Paulo para Timóteo. Considere as minhas palavras e eu te darei sabedoria em tudo. Então considere que esse livro santo é a palavra de Deus e ore. Ore a Deus antes de ler a palavra de Deus, para Deus te dar sabedoria, te dar entendimento. E aos novos convertidos tem que buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que Ele é que nos ensina. É Ele que está conosco em nosso próprio corpo, quando lemos a palavra de Deus e o Espírito Santo nos ensinando, Eclesiastes capítulo 9, o versículo 5, muitos ensinam heresias de perdição. Quando fala aqui, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Está falando dos mortos. Pois bem, e ele dá a explicação desse esquecimento que ele falou.
Versículo 6. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. É isso. Ele não está falando que ele vai ser extinguido, ele não vai mais existir em nenhum outro lugar. Ele está falando debaixo do sol. Ele não vai ter mais conhecimento. Ele não vai mais saber aonde é a sua casa, porque ele entrou-se ao esquecimento. Não vai saber mais o que está nessa vida. Por isso que o homem não pode rogar por Maria. Maria não sabe nada aqui nessa terra. Ela já dorme com o Senhor Jesus. Na salvação que ela foi fiel. Ela não sabe nada aqui da terra, Maria. A única coisa que sabe, alguma coisa aqui dessa terra é Jesus Cristo, que é o próprio Deus, né? Louvado seja o nome. Não que vai ser esquecido ou que lá no inferno a pessoa vai ser extinguido. O inferno, como muitos ensinam, o inferno temporário. Não existe inferno temporário. É para sempre, o inferno é eterno. Não vai a pessoa extinguir. Isso é uma heresia de perdição em muitas seitas que ensinam. Mas está falando debaixo do sol. Debaixo do sol realmente ninguém voltou quando morreu. Nós sabemos disso. Reencarnação, isso aí é pura heresia do diabo. Isso aí já está falando ali, ó, que vai ter esquecimento. Não vai mais saber dessa vida. Esquecimento. E Hebreus 9:27 está dizendo: ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Não é 3, não é 4 vezes morrer. Uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. E vamos ouvir lindos louvores. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Da minha cruz, sempre com o Senhor Jesus ao meu lado.
não temerá. Amigo que nos ouve, Jesus está chamando, ou venha como está. Ele é advogado, perdoa os teus pecados e quer te libertar. Na Bíblia está escrito, Jesus é meu pastor, nada me faltará. Quem em Jesus confia, só anda em alegria, o mal não temerá. Quem em Jesus confia, só anda em alegria, o mal não temerá. Eu ouvi um pregador fazer uma ilustração. Para a terra prometida tem que atravessar o Jordão. E a cruz que carregamos muitas vezes é passarela. Quando chega no Jordão temos que passar por ela. E falava sobre um homem que dizia ser um crente. Seguia a multidão, mas sempre estava descontente, enganando a si mesmo, esquecendo de Jesus. E na longa caminhada foi cerrando a sua cruz. Na passagem do Jordão a multidão estendeu a cruz, passando para outro lado muito feliz com Jesus. Mas o desobediente não pôde atravessar. Sua cruz estava curta, não deu do lado de lá. Meus irmãos, vamos fazer como um saudoso canarinho. Subiu o morro e desceu o morro, não descansou no caminho. Sua cruz estava inteira e o Jordão atravessou. Foi fiel até o fim e a vitória alcançou. Eu carrego minha cruz, mesmo que sinta canseira. Na subida é pesada, pra descer fica maneira. Vou seguindo meu Jesus, enfrentando as